gente, boa tarde, tudo bem? Com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje, como prometido, que eu ia trazer a história delas, né? Das minhas personagens. Eu vim trazer aqui esse vídeo e eu decidi fazer um vídeo desenhando e contando um pouco de cada uma das minhas personagens, né? Que são as três, a Alice, a Letícia e a Isabela. Aí eu decidi começar primeiro com a Alicia, porque das minhas ela foi a primeira que eu fiz. Então, vamos falar um pouco mais dela. Bom, a Alicia, ela tem 19 anos e ela mora junto com os avós e com o irmão gêmeo dela. Ela trabalha numa loja de roupas como vendedora e uma das coisas que ela mais gosta de fazer é desenhar roupa. Ela também tem duas amigas que são, né, que eu tinha falado pra vocês, a Alice, a Isabela. Não, a Alice é ela, desculpa. A Letícia e a Isabela. E ela também tem uma gatinha, né, que é a Estela, a gatinha dela. E eu vou contar um pouco mais dela pra vocês. A Letícia... Os pais da Letícia, eles ainda... Bom, os pais da Letícia e do irmão dela, eles não moram junto com ela e com o irmão dela. Eles moram em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, enquanto que ela e o irmão dela decidiram ficar com os avós, na cidade deles, né? Que eles foram lá que eles nasceram, eles estavam acostumados já com a cidade. Então eles decidiram permanecer nela com os avós. E nesse personagem, ela e as outras personagens que eu fiz, eu decidi colocar um pouco delas, um pouco de mim em cada uma delas, né? E um pouco de algumas coisas da minha história também, da minha vida nelas também. Como, por exemplo, a relação dela e do irmão dela, né? Que é meio parecida com a dos meus irmãos, que eu decidi fazer estrada dos meus irmãos. E uma outra coisa que eu tenho aqui pra falar também dela é que ela é cristã da minha igreja. Não só ela, as amigas dela também. E ela e as amigas dela se conheceram na igreja, quando elas eram ainda pequenas, e de lá formaram uma amizade, né? E, bom, o que mais que eu posso falar dela? Ela é uma personagem que gosta muito bom, desenhar roupas, né? Ela é uma personagem um pouquinho sarcástica, assim. E também meio estressada. E, bom... E ela também é um pouco mais na dela. E ela tem um sonho de trabalhar criando roupas. E ela tá fazendo um curso pra isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar dela. Bom, ela gosta muito de passar o tempo com as amigas e com os avós e o irmão dela. Apesar dela e do irmão dela geralmente acabarem brigando. Eles são bem próximos, assim. Eu vou até fazer aqui o desenho dela e dele juntos. E, tipo, uma curiosidade, mesmo eles sendo gêmeos assim, ela é alguns minutos mais velha que ele. Aí ela sempre fala disso pra ele. O irmão dela, ele é um pouco diferente dela, né? Ele é mais do brincalhão, assim. É mais faladeiro também. E apesar de eles muitas vezes acabarem brigando, eles se preocupam bastante um com o outro. Deixa eu tentar pôr um pouquinho mais pra cá pra vocês poderem ver o desenho, né, que eu tô fazendo aqui dos dois, dela e do irmão dele. Dela e do irmão dela, né?
sei se dá pra ver assim. Que ainda é um pouco novo isso aqui pra mim. de fazer dos meus processos de desenho, né? Do meu desenho. Contando a história, né? Mas eu tô querendo fazer mais disso. E não só contando a história dos meus personagens. Tô querendo contar histórias assim da minha vida também. Enquanto desenho. Mas não precisa ser desenhando também. Eu posso fazer sem desenhar também. Que eu acho que também fica bem legal. Eu posso fazer dos dois jeitos. Eu acho que é uma ideia legal fazer dos dois jeitos. E, bom, e como eu tinha dito antes, eles decidiram ficar com os avós dele, com os avós deles. Eles amam muito os pais dele, mas eles decidiram ficar com os avós dele porque eles decidiram cuidar deles, né, ficar com eles. E eles também são bem apegados aos avós deles, né? Então por isso decidiram ficar junto ali, também por causa da cidade, né? Que eles já estão acostumados com aquela cidade, com a cidade deles, né? Sabe como é um pouco difícil quando você mudar para outra cidade tão desconhecida e diferente da que você morou, com coisas diferentes. E então eles decidiram ficar. Uma curiosidade assim que eu tenho é da gatinha dela, que a gatinha dela, quem deu pra ela foram os avós dela. Eles deram a gatinha pra ela. O nome da gatinha dela é Estela. E a Alicia deu esse nome nela por causa dos olhinhos dela, que são brilhantes, né? Da gatinha dela, que são brilhantes. Então ela achou que achou um bom nome pra pôr pra ela. E a gatinha dela é um pouco mais parecida com ela, assim. O que faz com que as duas sejam bem próximas, né? Faz que as duas sejam bem próximas, né? E é difícil a Estela deixar alguém pegar nela, a não ser que seja a própria Alicia, né? Ou as pessoas ali da família, tipo os avós, o irmão dela também. E as amigas dela, né? Que ela já tá mais acostumada com as amigas da Alicia, né? E é um pouco disso que eu tenho pra falar dela. Ah, desculpa se eu tô vendo assim, gente. É que eu nunca tinha feito isso. Não, na verdade eu meio que fiz, né? Que foi naquele canal, no meu canal, né? Do YouTube que eu falei pra vocês, que eu até mostrei um vídeo aqui. Não mostrei o vídeo, né? Eu mostrei o desenho que eu fiz lá no vídeo do meu canal. E talvez eu poste esse vídeo aqui no meu canal também. Eu tô pensando aqui ainda se eu posto ou não. Mas acho que eu vou postar sim no meu canal. Do YouTube também, que eu tô querendo postar mais vídeos lá no meu canal, né? Pra alcançar um outro público, né? Maior. E pra poderem conhecer um pouco mais, né? Das minhas coisas, das minhas personagens, das minhas histórias. Sim, que eu acho que é uma coisa bem legal. É uma coisa que eu queria já fazer desde que eu era pequena. Eu já até tive um canal, que foi um canal de Gacha Life, né? Eu era da Vena do Gacha. E eu já fiz vídeos de gacha. Eu fazia vídeos de gacha. Eu não sei, talvez alguns de vocês tenham me conhecido já, né? Já tenham me conhecido, talvez ouvindo minha voz também, né? Se bem que minha voz pode ter mudado muito de um tempo pra cá, porque, né? Faz tempo, né? Era quando eu era mais nova que eu tinha aquele canal de gacha. Mas eu apaguei todos os vídeos já daquele canal lá. E não tem mais. E eu também perdi o meu. E também tava tudo no meu antigo celular, né? Nem tá mais aí no meu celular novo. E bom, o que mais que eu vou falar aqui? Aí, bom, eu tô pensando em postar mais vídeos no canal. Não posso dizer que eu vou postar com frequência, né? Porque eu trabalho. Aí eu trabalho bastante, né? É um pouco difícil ter tempo. Hoje eu tô tranquila porque é minha folga, né? Porque é minha folga, e como hoje é minha folga, eu fico mais tranquila, né? Claro que eu tenho meus deveres que eu faço aqui em casa também, né?
Mas isso faz parte, né? Todo mundo faz essas coisinhas em casa, né? Mesmo quando é folga, aí você tem que fazer as coisas em casa também, né? E, bom, aí continuo o processo do desenho dela. Eu acho que vocês devem ter notado, né? Tanto do que eu postei, que eu tô postando aqui, né? Quanto lá no meu TikTok, que eu tô postando no TikTok, né? De que ela tem descendência indígena, né? Ela é o irmão dela. Eu achei que seria legal colocar assim. Eu já tava com essa ideia, né? Só que ela ia estar de um jeito mais diferente. Eu já tinha essa ideia de deixar ela como descendente de descendência indígena, né? Na minha família tem pessoas que têm descendência indígena, minha avó é uma delas, né? Minha avó, tem a minha prima também, que elas também têm descendência indígena, né? E aí eu quis colocar esse detalhe nela e no irmão dela, né? Isso, detalhe não, né? Ai, meu Deus, como que... Ai, desculpa, é que eu tô... é muito novo pra mim esse fazer conteúdo assim. Mas, a... Né, que é descendência da minha avó, da minha prima, e meio que descendência minha dos meus irmãos também, né? Que o pai da minha avó, ele era, né, indígena. Ele também era da congregação, que nem eu e minha família. E eu quis colocar isso, né, que eu decidi nas minhas personagens colocar um pouquinho de mim em cada uma das minhas personagens. Aí então cada um vai ter uma parte de mim, né? Esses dois aqui, eles são inspirados nos meus irmãos. Não em aparência, né? Um pouquinho mais em personalidade, em algumas partes da personalidade, né? Tem algumas outras da personalidade que eu não coloquei totalmente dos meus irmãos. Mas uma parte dos meus irmãos, principalmente da relação deles, né? De irmãos, que eu tinha falado pra vocês, que eles têm isso de ficar brigando um com o outro, zoando com um do outro, mas eles ainda se preocupam um com o outro. E eu decidi fazer isso. E eu tô querendo fazer mais umas comics assim, né? Dos personagens, desses meus personagens, umas historinhas. Eu já tenho algumas ideias até pra fazer. E, ai, gente, nesse que eu tô fazendo, cada uma delas vai ter um parceirozinho, tá? Parceiro romântico. É que eu acho, não sei, eu gosto de um pouco assim de romance, sabe? Não, eu gosto de romance, na verdade, né? Mas aqueles romancezinhos fofos, sabe? Engraçadinho que também tem. Que eu gosto bastante. E eu vou colocar na minha história um romancezinhos assim bem legais. Eu acho que talvez vocês gostem também, né? Quem sabe? Talvez vocês gostem, mas vocês não gostem, né? Quem sabe? Mas acho que vai sim, que vai ser historinhas bem tranquilas de romance. E a Alice aqui, eu decidi fazer cada um personagem com um tipo de cabelo, né? E um tipo de corpo. Aí o cabelo dela é um cabelo mais longo, bem... que vai até mais ou menos uma marquinha da coxa dela e liso, né? E ela tem essa franjinha aqui, que eu acho que é muito bonitinha, que deixa ela com charmezinha. E o irmão dela também vai ter uma franjinha assim. E talvez eu vou deixar um pouquinho diferente ainda a franjinha dele, a franjinha dela. E pra não ficar totalmente igual, né? Pra mostrar que eles são gêmeos, mas eles não são totalmente iguais. Eu não sei se esse vídeo vai acabando ficando muito longo, porque pode ser que fique longo e eu acabe não conseguindo postar no TikTok, né? Porque o TikTok só permite se postar vídeo pequeno. Eu acho que poderia deixar postar vídeos um pouco mais grandes, né? Que eu acho que fica bem legal. Mas aí qualquer coisa eu posto no meu canal, eu vou postar no canal do YouTube e vocês podem ver por lá mesmo. E... bom, é isso da história que eu tenho pra contar da história dela, né? Vou fazer aqui os desenhinhos, né? Se vocês quiserem, vocês podem continuar acompanhando o processo, né, do desenho. E eu acho que eu vou fazer mais vídeos assim, né, do processo do desenho.
que eu acho bem legal essas ideias, que eu sempre quis fazer isso, né, do processo de desenho dos personagens. E aí eu tô fazendo agora, né? Aí eu tô pensando em postar alguns outros vídeos também, né? Com historinhas da minha vida, assim, coisas que me ocorreram, experiências, essas coisas. Nossa, tá estranho isso aqui, peraí. Deixa eu dar uma ajeitadinha que tá meio estranho. Nossa, acho que o olho tá um pouquinho muito longe, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha. Ah, gente, um detalhe que eu achei legal colocar é que os dois têm pintinha, né? Só que um tem de um lado do rosto e o outro tem do outro. Como vocês podem ver aqui, né? Eu não sei o que acontece, mas às vezes parece que fica muito diferente do primeiro desenho. Vocês não acham que fica um pouquinho diferente quando você faz outro desenho? Fica um pouquinho diferente. Parece que fica um pouquinho diferente do primeiro desenho que eu fiz dela. Mas ainda assim, eu tô gostando do resultado, tá ficando bonitinho. Aí no próximo vídeo eu vou postar, né, das outras personagens, né, da Letícia, né, que foi a segunda que eu criei, depois por último da Isabela. E pode ser que eu poste algumas historinhas, né? Não, pode ser não, eu disse que eu ia postar, né? Aí eu vou postar. Deixa eu ver um negocinho aqui, um detalhezinho. Acho que esse olho aqui tá muito pra cima. Daí depois vocês podem me dizer o que vocês acharam da história dela, do personagem, o que vocês acharam dela. Ah, eu gostei muito dessa ideia dela. Deixa eu fazer aqui também ela com a gatinha dela, né? Que é a Estela, e ela é um gatinho preto. Pra combinar com os cabelos da dela. Aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu acho que não vai dar pra me postar no TikTok, mas aí eu vou postar o desenho no TikTok e o vídeo eu vou postar no YouTube. Se não ficar muito longo, não der pra mim postar no TikTok, né? Porque no TikTok é complicado postar vídeo longo. Acho que seria legal ter a opção de postar os vídeos um pouco mais longos, né? Mais longos, né? Ou pode ser que tenha vídeos mais longos, opção de postar vídeos mais longos, mas eu não sei ainda. Mas se vocês souberem onde que eu posso pôr, né? Eu vou agradecer. Porque eu quero. Porque meus vídeos não vão ficar muito. Meus vídeos não vão. Porque são vídeos de desenho, eles não vão ficar muito curtos, né? Eles vão ficar compridos. Ainda mais se for eu contando histórias dos personagens, né? Daí fica mais comprido mesmo. Mas ela aqui com um sorrisinho, né? Por causa dela. Assim. Eu não sei o que acontece, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer certo. É do mesmo jeito algumas coisas. Não sei se tá meio estranho esse sorriso dela.
Gente, eu tirei um pouquinho que eu peguei no meu caderno pra mim dar uma ajeitadinha aqui em umas coisas. Ah, se vocês também tiverem dicas de como gravar vídeos fazendo meus desenhos assim, sem ter tripé nem nada, nem coisas pra apoiar, que eu tô, como você acho que dá pra ver que eu tô usando uma garrafa, né, pra apoiar. Mas é isso, a gente tem que improvisar, né? Aí, ó, como que tá bonitinha. Fazer a gatinha dela, eu acho que eu vou fazer aqui no ombrinho, meio que no ombrinho dela. Deixa eu fazer só a roupinha dela aqui, né, que eu não tô fazendo na roupa ainda. Eu deixei só assim. Ah, gente, uma coisa que eu gosto é que ela tem que o estilo que ela mais gosta assim são saias mais longas assim. Ela gosta de usar salto também bastante. E ela gosta desse estilo um pouco mais elegante, assim, sabe? Que ela se sente elegante, ela gosta. E quero deixar um pouquinho desses detalhes mais elegantes nela. Aí. Acho que eu vou fazer a gatinha dela aqui. Ai, gente, eu não sou muito boa em desenhar gatinho nesses ângulos meio diferentes. Eu geralmente desenho mais diferente. Mas eu tô treinando um pouco mais isso. Tô treinando um pouquinho mais. Da gatinha dela, né? E a gatinha. Ah, eu acho que a gatinha dela é muito bonitinha. Ai, as outras personagens também tem os animaizinhos, né? Cada uma vai ter um animalzinho. Aí dela é um gatinho. Aí tem a Letícia que vai ter uma calopsita. A Isabela vai ter um cachorrinho, né? Pra combinar com a personalidade mais energética dela também. Os animais eu também fiz pensando na personalidade dos donos. Um pouquinho assim. Claro que não vai ser totalmente igual a personalidade dos donos, mas vai ter coisas parecidas. E que aí eu fui fazendo. Ah, os animais dela são todos menininhos, tá? A da Alice é uma gatinha. Uma gatinha. A da Isabela é uma cachorrinha. E a da Letícia é uma calopsita fêmea. Olha que bonitinho que ficou. Deixa eu colocar o detalhezinho da coleirinha que vai ser uma estrelinha. Aí cada um vai ter a cor. Vai ter uma coleirinha, não. A gatinha e a cachorrinha vão ter uma coleirinha, né? Que representa o nome delas, né? O nome dela é Estela, que tem significado também de estrela. Aí ela vai ter essa coleirinha com uma estrela. Aí tem a Isabela, né? Que tem a cachorrinha dela que se chama Luna. Aí vai ter Lua, né? E tem a Sol, que é a calopsita da Letícia, que eu vou. Acho que eu vou ver pra colocar uma briselinha ou assim, um sol assim desenhado. Eu tô pensando nesses detalhes ainda. Deixa eu ver aqui. Um vestidinho mais longo, esse daqui. Deixa eu colocar a roupinha dela aqui, né? Na versão maior dela que eu fiz aqui, né? Ah, espero que esteja dando pra ver bem. A roupinha, um pouquinho da roupinha dela, né? Aqui. Eu achei legal esse cintinho que eu fiz nela, que ele é um pouquinho diferente, sim. Eu vi no Pinterest umas ideias, aí eu decidi colocar esse cintinho nela assim.
Um estilinho caidinho assim, meio... Acho que eu acho bonitinho. Agora eu vou colocar uma estrelinha, né, também, por causa da gatinha dela, o cintinho dela. Aí eu vou colocar a sainha dela. E é uma sainha com aqueles detalhezinhos bem chiquezinhos, assim, bem elegante. Que eu acho que é bem elegante. Opa. A gente nem repara, às vezes quebra assim mesmo. O mesmo negócio acaba quebrando às vezes, tem vezes que às vezes eu vou fazer o desenho, né? Acaba quebrando. O ponto que às vezes eu acabo perdendo muito forte sem querer. Pega algumas coisinhas, né? Eu planejo colocar elas com várias roupas diferentes, não sempre com as mesmas roupas. Mas nesse daqui eu tô fazendo ela com a roupa dela meio que é de sempre, né? Que ela, é a que eu criei ela com essa roupa e eu tô fazendo essa. Mas elas não vão ficar com a mesma roupa sempre. Essas aqui vão ser meio que as favoritas delas. As que eu desenho elas no corpo inteiro. Desculpa se eu ficar em silêncio um pouquinho, é que eu vou estar dando umas ajeitadinhas aqui, fazendo uns outros detalhezinhos. E pintar também, né? Pra vocês verem como é mais ou menos as cores, assim, a paleta que elas gostam de usar, né? De cor de roupa. Aí, que como tá ficando bonitinho. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra vocês verem um pouquinho melhor de como tá ficando. Aí, o que vocês acham? Deixa eu ver se dá pra ver aqui certinho. Dá, assim dá, né? Pra ver. Acho que eu vou fazer aqui um desenho dos avós delas também, né? Dos avós deles, né? Que são os dois que moram com os avós. Onde que eu posso fazer? Que eu já fiz ela e o irmãozinho dela, e que ela é a gatinha dela. Onde que eu posso fazer isso? Aqui do ladinho. Aqui onde tá. Vou ver se eu consigo pôr um pouco mais pra cá pra vocês verem como vai ser com os avós dela. Aqui. Vô e avó. Aqui vocês já dá pra vocês verem de quem que eles puxaram a altura, né? Que os dois são bem altos, né? A Alice, o irmão dela. Aqui dá pra ver a idade de quem puxaram a altura. Do avô deles, né? Que é um pouquinho mais baixinho. Só um momentinho, gente, já volto. Desculpa, eu ia desligar, eu ia só pausar o vídeo, mas eu acabei desligando. Aí eu fui ver depois. Mas tudo bem, eu tô de volta aqui, né? Eu já tava fazendo a avó dela, né? Daí depois qualquer coisa eu junto, né? Os vídeos. Continuar aqui, né? Na vozinha dela. E eu tô pensando em fazer tipo de uma roupinha de tricô nela.
sei muito bem fazer detalhes de como eu posso tentar fazer umas coisinhas assim. Tem umas coisas que eu ainda preciso treinar. Mas eu acho que ela tá bonitinha. Acho que ela ficou bem bonitinha, na verdade. Assim. Agora aqui, né, o avô deles, né? Mais alto que a esposa. Que foi do avô deles, né? Se você ver, eles são bem altos. E aqui já dá pra saber de quem que eles puxaram a altura, né? Que é a avó pequenininha. Aqui. Faz assim. Diferente deles, o avô deles não tem descendência indígena. Não sei se dá pra que eles, se eles parecem, se estão parecendo mais velhos. Eu não sou muito boa em fazer isso. Personagem mais velho, né? Impressionante, possui 32 dentes afiados. Aí, gente, como tá ficando os avós dela? Tá assim. Eu acho que eles estão ficando bonitinhos. Aí tá aqui a avó dela e o vô deles, né? Aí, agora eu vou pintar, né? Começar a pintar os desenhos pra terminar o vídeo, mas isso eu vou contornar, né? Pra poder conseguir ver melhor o desenho. Aí essa caneta aqui que eu tô usando pra contorno é a 0.2. Eu tô pensando em ver uma outra pra um pouco mais grossinha pra poder contornar melhor. Mas essa aqui também é boa. Vou começar contornando aqui do desenho o desenho dela e do irmão dela, né? Que aí eu já passo pros outros desenhos. Daí eu já pinto, né, os dois. Aqui, né, o irmão dela que eu tô contornando aqui. Tô contornando ela também, né? Aí, já achei que eles ficaram muito bonitinhos. Vocês acham que eles ficaram meio parecidos? Ou não? Eles ficaram parecidos, mas também ficaram meio diferentes. Aqui eu acho que dá pra ver que o irmão dela... Pela cara do irmão dela, como que ele é, né? Ah, o irmão dela também vai ter uma parcelinha. Vocês vão depois descobrir quem vai ser. Aqui, né, o cabelinho dela. Ah, essa eu gostei muito desse cabelinho dela, que eu achei que ficou muito bonitinha com essa franjinha. Acho que eu nunca tinha visto franjinha assim. Acho que a franjinha que eu fiz assim mais ou menos foi uma que era da Hinata, né? Que eu fiz desenho da Hinata, né? De Naruto.
Aí eu fiz a franjinha nela. Que era a franjinha da Renata. Eu não fiz essa franjinha aqui, né? Que nem a da Alice. Aqui, terminar de contornar a mão dela. Depois passar pro contorno. Contorno depois do... Bom, vocês veem que no contorno eu vou dando uma ajeitadinha, algumas coisas, né? No contorno. Aí eu tô dando uma ajeitadinha aqui também. Franjinha dele. Cabelinho um pouco mais bagunçado que o da irmã dele. Aqui, camisetinha dele. Agora vamos passar pro desenho maior, né? Que é só da Alicia. Depois eu vou passando para os desenhos e eu vou pintar. Sim. Aqui, a franjinha dela. Ah, eu achei muito bonitinha a franjinha. Eu achei muito bonitinha mesmo essa franjinha dela. Ficou diferente. Um pouquinho diferente, sim. Dos desenhos que eu faço geralmente. O óculos dela, né? Vai ser uma marca registrada dela, mais ou menos o óculos dela. E do irmão dela, né, também. Eu não sei, eu gosto... esse livro de pintar a parte de cima da boca de preto assim, quem me ensinou quem me mostrou foi uma amiga minha, que ela também tem conta, né? No TikTok e também no Instagram, que ela posta os desenhos dela. Eu acho que fica bonitinho, né? Fica um detalhezinho bem bonitinho, assim. E depois o resto da boca pinta de outra cor. Eu acho que fica bem bonitinho. Aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo mesmo. Aqui. Bracinho dela. Restante do bracinho dela. O cinto dela, né? Eu acho muito bonitinho esse cinto que eu fiz. Aqui, gente, eu não sei se dá pra ver um pouquinho mais assim. Aqui dá pra ver um pouquinho mais de alguns detalhes da roupa dela. A senha dela que se escreve que é isso. Agora vamos passar pro outro lado dela e da gatinha dela. Esse aqui, eu não sei, parece que sinceramente talvez fique um pouquinho lento o vídeo. Desculpa a demora, que geralmente eu gosto de desenhar um pouquinho mais assim, um pouco mais tranquilo, também porque eu tô mais costume de desenhar assim, sem ser muito rápido, né? Eu gosto de deixar bem bonitinho, assim, e gosto de dar mais ajeitadinhas, daí o processo fica um tempinho assim, mas acho que no vídeo não vai passar tanto tempo, porque o vídeo não passa tanto tempo assim, né? Porque faz o vídeo,
Aí aqui. Mas aqui eu não sei que. Eu não lembro que horas que eu comecei a fazer o vídeo, mas faz um tempinho aí que eu costumo fazer. E que, como eu não tô muito acostumada a desenhar enquanto eu gravo, eu costumo desenhar um pouquinho mais assim, sem ser muito rápido, sabe? Pra não acabar errando algumas coisas no desenho. Mas o erro faz parte também, né? Mas. Ah, vocês entenderam. Dela. Agora a gente vai passar para essa voz dela, né? Aqui, a vozinha dela. O olho da avó dela, né? Que é um olho mais escurinho. Ai, essa mão que nem liga, tá? Ficou estranha essa mão. Agora eu vou dela, né? Aqui. Os cabelinhos do vô deles, né? Que não tem muito. Agora que eu terminei de contornar, a gente vai pra pintura. Não, vamos dar mais uma editadinha aqui no celular, né? Pra poder gravar assim a pintura. Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer que é uma sombra, só que eu faço de outro jeito. Sempre eu uso um azul assim, mais ou menos, né? Pra fazer assim, né? Onde fica no upper do olho assim, que eu acho que dá um detalhezinho mais diferente. Mais legalzinho assim, sabe? Que é tipo uma sombrinha. Eu já vou fazendo a sombrinha nos outros também, né? Pra não ficar muito tempo no sombreado. Que é um jeito. É desse jeito mais ou menos que eu faço o sombreado, né? Que eu uso. Sem ser o preto, eu uso um azul escuro ou um azul claro, dependendo. Eu te esqueci de contornar o nariz dela. Agora sim. Contorninho, né? Nos olhos, as personagens, no pescoço. Aqui umas partezinhas do cabelo, né? Aí.
Pra dar uma corzinha. E claro, na boquinha dela também, né? E vou ir pintando assim já. Pra ficar mais... Que aí eu vou pintando assim, fica mais rápido no processo do desenho, né? Que eu vou pintando tudo junto. Aí eu não tenho um tom de preto mais escuro assim, que eu queria colocar no cabelo. Aí tem vezes que eu pinto meio com lapiseira ou lápis preto, com caneta mesmo. Eu vou usar esse daqui. Acho que esse aqui tá bom, né, pra pintar o cabelinho dela. Que é um cabelo escuro, mais escurinho assim, né? Vou tentar deixar sem espaço em branco. Gente, desculpa, eu voltei. Aí eu já tô pintando umas coisas aqui. Vou fazer assim, eu vou terminar de pintar e eu mostro o processo depois pra vocês da pintura. Foi o resultado do desenho. E bom, foi isso. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos, provavelmente na minha folga de novo, né? Que fica mais fácil. Eu vou fazer a Letícia. Tchau!